Então, pessoal, que imposto é roubo, Estado é formação de quadrilha, todo mundo sabe, né? Isso, cara, até os parasitas do Estado sabem. Até quem é bandido estatal sabe. Agora, o sujeito que não é parasita do Estado, que é trabalhador, tá aí de só quebrando pedra, como os caras que estão fazendo a reforma aqui, e defende imposto, que imposto vai trazer mais benefício, cara. Cara, você é o pior tipo de tarado que existe. Aí o cara pode até entrar com a justificativa. Mas você não vai mudar o sistema político nem nada. Isso é verdade. Você não vai mudar, não tem como. Interesses corporativistas, metacapitalistas, que não são capitalistas, não. O verdadeiro capitalismo é o pequeno burguês que eles querem destruir, né? É o pequeno burguês que gira a economia de verdade, né? E eu fico mais louco ainda quando eu vejo um pequeno burguês defendendo essas métricas, mas geralmente esses caras que defendem e são pequenos são ligados à maçonaria, são ligados a esse tipo de coisa, que infelizmente eles se fecham entre eles e se você, na verdade eles tiram as pessoas do mercado, o que eles querem é excluir as pessoas que não estejam na maçonaria do mercado, ao ponto de, ou seja, criar um ambiente extremamente favorável a eles e opressor aos outros, onde eles se controlem. Basicamente como eles faziam no Império Romano e tantas outras coisas. Esses tarados aí vêm fazendo isso há anos, né? Só que no Império Romano eles se divertiam com o sangue das pessoas, que eles jogavam na arena, matavam a bel prazer esses tarados. Enfim, eram espetáculos aí que, né, é o que o Estado pode fazer com você, né? Quando o Estado tem o absoluto poder, o absoluto controle da situação. Então, assim, eu comentando aqui com um cara, eu comprei uma vez uma jaqueta. Pô, aqui, meu amigo, é um clima maravilhoso, cara. A Espanha é maravilhosa. Eu já entendo porque os patrícios, né, os caras que vinham, eles vinham se aposentar aqui na Espanha, especialmente essa zona. Que, cara, o sol nunca se põe, cara. Isso aqui na Catalunha, imagina. Andalúcia, o calor é brutal. O calor é brutal. Também não é bom, mas se tem árvores, se tem uma vila, né, por exemplo, pô, não tem lugar melhor no mundo. Então, basicamente, era bonito, era um espetáculo, né, que eles faziam. Mas por trás do espetáculo tinha sangue, tinha vidas, tinha seres humanos. Seres gerados por essa arquitetura que projetou o universo, não é o maldito arquiteto do universo da maçonaria, né? É o verdadeiro arquiteto, o arquiteto divino, né? Então ele realmente, quando você tira a vida de alguém, cara, você tá violando algo tão. Por isso que eu me controlo durante todos esses anos para não tirar a vida de ninguém, porque eu sei que o karma, o sangue, até mesmo do maldito, pode reverberar em você. Eu não quero me sujar no sangue desses porcos e dessas porcas que eu denuncio aqui. Não quero. E até, bom, a maldição, quando ela tem razão, ela tem propósito. Ou seja, a maldição, quando tem razão, tem propósito. Mas a maldição, quando não tem razão, como o Pulsa Denura faz, meu amigo, ela volta contra você. Ela volta contra você. Então, assim, eu não tô jogando praga ao vento, entendeu? Vocês devem. Vocês devem e vocês têm que pagar. Entendeu, Miriam? Entendeu, Rafaela? Entendeu, Karina? Entendeu? Esses bandidos da Polícia Federal. Enfim, um já pegou, né? O Ronaldo Macedo da Silva tá lá. Estão usando todos os advogados, traficando influência até onde eles podem, para tentar segurar o cara, porque se ele abrir a boca, ele derruba a Polícia Federal. Isso é o Estado. Aí tem que pagar imposto para uma sociedade civilizada. Para quê? Para pagar uma aposentadoria de um bando de vagabundo, entendeu? O que arrebenta a aposentadoria são esses vagabundos, ou seja, os fundos de previdência, essas aposentadorias, o caos da previdência está sendo provocado por esses demônios que recebem aposentadoria integral, sendo que não contribuíram para porra nenhuma na sociedade. O que esse bando de enxuga-gelo promoveu nessa sociedade? Nada, nada. Para quê? Para um capitão da PM organizar um assassinato de um pastor, porque não queria entrar num esquema, ou porque queria denunciar um esquema,
Ou porque o outro, porra, os caras têm esquema com pneu, com manutenção de carro, de veículo, de frota. Tem que comprar carro de polícia, tem que investir em saúde e educação. Igual a vovó Mafalda fala, mas pra quê? Pra desviar. Pra você financiar professor pedófilo manipulador. Porque todos esses professores são pedófilos dementes, cara. Os caras estão aí manipulando teu filho, pervertendo a sexualidade do teu filho, esses professores de esquerda, esses neomarxistas. Eles estão provocando terrorismo, cara. Entendeu? Na verdade é KGB financiando esses caras aí para destruir, implodir o Ocidente. O negócio deles é implodir o Ocidente. Então, assim, tem um projeto de KGB que o Lula quer colocar e ela se promoveu durante 10 anos aí com operações de Forças Fregues e Psyops. Tanto que eu tive uma ex-namorada minha aí que troca de favores, né? Afinal, ela deu alguém para se promover, né? Ela me ofereceu como sacrifício para se promover, né, na carreira, e a mulher conseguiu se promover na carreira, parou no FBI, parou no Interpol, tá aí tocando terror, cara. Tá aí fazendo ataques de falsa bandeira por todo lado, operações de falsos flags, para me incriminar e assumir investigações contra mim, entendeu? Tudo para armar uma investigação contra mim, tudo para armar uma operação contra mim. Ela e o comparsa dela lá, que tá lá em Lyon. O cara já foi sancionado, inclusive, pelos Estados Unidos e continuam tocando terror. Eles gozam de impunidade. Então, assim, você tem que expor. O medo deles é que a gente exponha. Aí eu falando assim, voltando ao assunto, né? Porra, cara, eu comprei uma jaqueta. O cara tava me pedindo 1.200 euros, cara, na jaqueta. Uma jaqueta de couro marrom que eu tenho, linda. Aí eu, na hora, desculpa, 1.500. Aí eu falei, cara, I have cash. Sabia, o cara é marroquino. Não, marroquino não, paquistani. O cara tá lá, meu amigo, de Caraque. Tá conversando com o cara, trocando uma ideia, chamando o cara para amigo. Isso foi em Copenhague, na Dinamarca. Porra, tava lá e o cara foi apaixonado com aquela jaqueta. Eu já tinha uma dessa. Eu perdi nos Estados Unidos, quando tava lá nos Estados Unidos, quando o Batoré fez aquele ataque. Entendeu? Minhas coisas ficaram lá na casa do Barney. E aí, porra, eu perdi minha jaqueta. Eu falei, puta, eu tava muito revoltado com aquilo. E eu vi a jaqueta, era aquela que eu queria comprar. E foi recuperando pouco a pouco. Aí, porra, eu falei, cara, 1.500 é muito caro, cara. Não dá, não. E isso é só por uma nota fiscal, cara. Enfia no cu, limpa o cu, cara. Os caras não garantem porra nenhuma. A garantia é só idiota. E aí eu negociando, falei, I have cash, man. I have cash. How much you gonna wait? Aí o cara, 1.300. Ok, that's fine, no problem. Não. Vem. Eu sei como é que os caras negociam. Já trabalhei com marroquino, já trabalhei com indiano, já trabalhei com africano. Eu sei como é que esses caras negociam, cara. Você tem que apertar os caras até onde pode. Final, 900 no cash. Não posso fazer mais que isso. Mas por quê? Depois de uma longa negociação. Você tem que ser judeu nessa hora de negociar, entendeu? Nessa hora de negociar, minha amiga, tem que ser judeu. Você bate o pé, eu sei quanto eu valho. E, bom, não vou ensinar as métricas aqui, não vou ensinar os truques do pessoal, né? Mas enfim, você tem que ser judeu nessas horas, cara. Entendeu? Tem que preservar teu cheque, porque esse cheque que eu preservei e fiz muita coisa. Então, assim, o que acontece? Mas por quê? Aí não paguei a pascadela do Estado. Então eu sei que esses caras aí, os caras fazem por muito menos. Porque é o valor de mercado. O valor de mercado, entendeu? Mão de obra barata lá na puta que pariu. Entendeu? Os caras matam um boi, uma vaca lá e os caras comem até fezes lá onde eles produzem. Entendeu? Mas fazem um negócio de qualidade, fazem um negócio bom. Entendeu? Custa mão de obra barata. Traz lá e pronto. Entendeu? E faz o negócio fica bom. Ótimo, maravilhoso. Você acha que a roupinha que você usa de marca aí, ela vem da onde? Hã? Então assim, cara, é só por uma etiqueta, não é só por uma etiqueta também, né, cara? Porque só, porra, minha calcinha da Levi's aí, minha calça da Levi's aí, porra, 501 e tal. Isso vale, cara. Isso é bom. É boa, não é só etiqueta. Mas não é tudo aquilo, cara. Você não tem... Quando você tem uma estrutura montada, você não gasta tanto, entendeu? Então você fala, não, peraí, vamos negociar. Você vende nesse preço pra massa. O deslumbrado, que não quer ficar perdendo tempo negociando com você e tal, vai lá e te paga. Mas eu vou exprimir até onde eu posso, entendeu? Então, assim,
Sempre que você tem que fazer é o seguinte, nunca, cara, esse negócio de nota, de garantia, isso não funciona, cara. Isso não funciona. Eu já vi, eu trabalhei na fábrica de baterias elétricas lá de Valladolid da Renault. Cara, eu já vi a Austral. Esses carros elétricos são uma merda. O que que acontecia? O cara com o Austral, cara, que ele pagava 50 mil euros. 50 mil euros, só pra você ter uma ideia, é como se fosse 500 mil reais aí no Brasil. É como se você fosse comprar um carro de 500 mil aí. Um Renault Austral. É como se fosse um carro de 500 mil. Tranquilo. E você ganhando 23 mil, 24 mil aí no Brasil, se achando aí no bolsinho, se achando que tem poder de compra, cara. Você come merda, cara. Você come merda. Tem que montar a escolinha de curso preparatório para concurso, cara. Pra ser parasita do Estado, cara. Ah, vai se fuder, cara. Pra ser mais uma escória. Pra ser mais um mamador. Pra ser mais um desonrado que vive nas custas de quem realmente trabalha. Entendeu? Vagabundo. Vagabundo desgraçado. Vocês são escória. Vocês são os vermes, cara. Mas enfim, vamos lá. O que acontece? E aí eles exploram, esfoliam quem realmente trabalha. Tem pessoas que trabalham a vida inteira e não se aposentam, como foi o caso do meu pai. Minha mãe, graças a Deus, não consegue viver com a aposentadoria dele, mais de comando e mais outras coisas aí e tal. E tem uma casa própria lá que ela vive e tal. Mas tem gente, meu amigo, que não consegue isso, cara. Tem gente que não consegue isso, cara. Tem gente que fica numa foda fodida, numa merda fodida, cara. E não se levanta nunca. Claro que hoje o mercado te oferece muitas possibilidades. Se a pessoa guardar tudo que ela quiser, ela faz a casa dela. Isso é tranquilo. A pessoa guardar e não gastar com nada, não fazer nada, ela faz a casa dela. Mas você tem que segurar até os talos, meu amigo. Tem que segurar até os talos, apertar até o... Se você quiser, você faz. Entendeu? Mas você tem que manter, ou seja, tem que estar linkado com esse sistema podre até onde você não pode, entendeu? O negócio é muito louco, cara. Porque assim, a maioria dessas empresas, cara, fundos de inversão, maçom por todo lado, é difícil, cara, você se manter num ambiente desse. É, sempre. Então, assim, o que eu recomendo é essa empresa estar como freelance, ter a sua própria empresa, dar outra pessoa para vender teu peixe. E essa pessoa vende teu peixe, passa para você. Você fica na mão de outro, fica na mão de outro. Mas também tem que saber vender o peixe. Você tem que ser um bom vendedor sempre. E é o que eu falo para você, nunca dá nota. Então, voltando a falar o caso da Renault. Os BMS, cara, os carros lá de 500, de 40 mil, de 50 mil euros, cara, queimava o BMS, cara. Porra, cara, era uma porra de uma merda, cara. Os carros eram uma merda, cara. Não tô falando porque é Renault. Renault é um carro bom, cara. Gosto, são os carros fortes, cara. Os antigos, né? Falando a linha Clio, a linha, né? A linha, esses carros aí. Nunca tive um Clio, né? Mas eu já vi falar muito bem desses carros, principalmente os que estão na Europa, turbo diesel. Mas tem os que, né? Os que são inquebráveis, como o da Fiat, né? E os antigos, né? Os novos aí estão virados na bosta também. Enfim, tem que saber escolher. E o que acontece? Mas enfim, voltando a falar, queimava o negócio lá, não tinha garantia. Porque quis tomar sua cu. Que isso, fela. Tem uma comunidade lá que eu vejo no Instagram, Made in Diesel. Os caras arrebentam os carros elétricos. Tá, mas por que eu tô dando esse exemplo? Porque é o seguinte, cara. Ai, comprei com nota fiscal. Dur. Meu amigo, com nota fiscal você limpa a bunda, cara. Depois de um tempo já não vale mais nada, é você e Deus, cara. Então pra que comprar com nota fiscal? Corre um risco, né, Wilson Delara? Você não fazia seguro nos teus caminhões, um ou outro roubava. Porque sempre tem algum pilantra que vai te roubar. Vamos supor que você perdesse 10 caminhões. Mas você tinha mais de 100 caminhões. Se você fizesse seguro em todos os caminhões, tem que fazer seguro, duro. Seguro, sorvete na testa. Aí o desgraçado faz 100, ele vai perder 20 caminhões, ou 30 caminhões até. Então se ele perdeu 10, ele tá no lucro ainda. É claro que ele controlava, ficava em cima dos caminhões, entendeu? Tinha esse negócio, não perdia tanto assim. Mas se ele perdesse 10, ele tava no lucro. Se ele perdesse 30, ele tava no lucro. Entendeu? Mas que não ia arriscar. Você reduz, é inteligência, cara, inteligência emocional. Entendeu? Isso nesse ponto aí eu reconheço, o cara foi muito bom. Né? Só o Rogério me contava pra mim essas coisas aí, como ele queria fazer. Ele falava, pô, se ele tivesse uma mulher como ele teve, como você teve a irmã dele, Wilson, como você teve a Rosângela,
ele teria conseguido tudo nessa vida. Ele falava isso pra mim. Só que ele pegou uma raiva tão grande de mulher quando ele foi traído, tal, quando ele foi pisado pelas mulheres, né? Foi pisado. Acho que humilhavam demais ele. E o cara se revoltou. Depois ele me confessou pra mim as coisas e tal, né? Eu falei, não. Ele tentava me orientar a não ficar com mulher. O bicho era foda. Mas eu não caí na dele não, cara. E, porra, cara, eu fico pensando hoje, antes eu tivesse caído na dele, cara. Cara, eu só tive meus problemas dessa vida por causa do envolvimento com mulher, cara. Com essas prostitutas e tal. Eu não mudei de lado, não vou mudar. Porque isso pra mim é uma questão de honra interna. Isso eu falo abertamente. Mas, cara, se eu tivesse 1%, cara, 0,1%, né? Hoje eu não sou mais dominado por ninguém, entendeu? No passado eu me deixei dominar por essa paixão pra provar. Pra provar desse veneno, né? Pra ver se era realmente aquilo que eu pregava com essa ranalita. E eu vi que é pior, entendeu? Eu vi que é pior. Quando eu conheci realmente a Rafaela e ela se uniu com essas outras aí, cara, vocês estão entendendo a magnitude da coisa que aconteceu? Se eu realmente não fosse importante no espectro neomasculinista, se eu realmente não fosse o Nessa ranalita, por que eles se uniriam de tanto, assim, da forma como se uniram? Por que a Miriam armou dentro da Polícia Federal uma operação de psyops e ainda ganhou destaque num blog feminista misândrico lá em Curitiba, e agora ela se promove na Interpol, inclusive com o que eu recebi aqui, a Lola, inclusive, sabia que aconteceu um ataque em Penápolis, ia assassinar criança e tal, ela não denunciou, foi cúmplice, é cúmplice de assassinatos, cara. Da menina lá e tal, dos ataques em Penápolis e tudo mais, indicou falsamente um pedreiro, Brian William Lopes lá, incriminou o cara e ganhou uma lei no nome dela. Uma lei imoral, cara, para você ver que as leis, o Estado bostileiro não tem validade nenhuma perante o cenário internacional. É como você vê como surgiu a Lei Maria da Penha, que é uma lei totalmente fora de sentido, cara. Um dia eu vou fazer Bom, mas já tem muitas pessoas aí fazendo esse trabalho aí, já denunciando isso aí. Eu tô de fora, cara. Eu simplesmente não quero ajudar ninguém, entendeu? Eu perdi ou seja, eu quero só ajudar a mim mesmo e as pessoas que eu amo. Tem gente que vem e me pergunta aqui como é que eu resisto, como é que eu aguento e tal. Me desculpa, cara, mas meu amigo, eu não posso falar nada. Que eu vou seguir meu caminho, eu não confio em ninguém. O máximo que eu posso dizer assim, a única opção que você tem é ser forte. Se você está desmoronando, seja forte. Ou morra com desonra. Entendeu? Numa arena, você jogava lá no Império Romano. Você tinha que lutar, cara. É o Spartacus. Se você caísse, meu amigo, eles te matavam e você morria. Não importa quem você era, não importa o que você fez, você ia cair e a vida continua. Entendeu? Porque as pessoas são psicopatas, no geral, nesse mundo. Ainda comemoravam, gritavam. É basicamente o que eu vi quando fizeram a Operação Intolerância. Feita por psicopatas, por assassinos, por policiais assassinos, por um louco, por um doente mental, por um facínora, como aquele delegado Flávio Cardinale Garcia, um déspota doente e que dá aula de direito na Universidade do Paraná, cara. Como que um demônio desse pode dar aula e ainda por cima dar palestra na Igreja Batista, cara? O cara é tão maldito, cara, que ele vai enganar fiéis na Igreja Batista. E não é porque ele está se redimindo ou qualquer outra coisa. Esse é um doente, esse cara é doente, esse cara é um demônio. Esse cara é um assassino. Ele não vai se redimir de porra nenhuma do que ele fez. Ele quer manipular, ele quer estar por cima. Ele quer, sabe, comer pelas beiradas. Para chegar onde ele chegou. Para ganhar um cargo na corregedoria, se protegeu. Entendeu? De qualquer investigação que pudesse surgir. Porque ele sabia que eu ia brigar. Ele sabia que eu ia brigar até a morte. Ele viu que eu era uma espécie de Spartacus. Entendeu? E ele pode ser o pretório, ele pode ser o que for, cara. Entendeu? A gente sabe como o Império Romano caiu. Entendeu? Essa comunidade SPQR, essa coisa toda, foi tudo inspirada pela Polícia Federal, cara. Essas operações de PSYOP surgiram tudo dentro do QG da Federal, cara. O Batoré, o Marcelo, era apenas um puppet deles. O Marcelo era apenas... Por isso que o nome dele era Psy. Por isso que eles conheciam ele como Psy. Psy vem de PSYOPs. Ou seja, é de um grupo. Entendeu? Vamos dizer assim. A Miriam... ela foi arquiteta, segundo as informações que eu tenho aqui. Ela foi arquiteta.
Ela viu a oportunidade da vida dela de se promover com a minha desgraça. E ela não perdeu. Ou seja, só que assim, um dia você paga o preço. E você vai se arrepender tão grandemente de ter feito isso, porque você vai falar, puta, não valeu nada a pena. Tudo que eu fiz não valeu nada a pena. Isso vai se esfumaçar da tua mão. É como se você acordasse de um dia, porque a soberba precede a queda. Cara, quando você menos espera, vai cair tudo. Vai desmoronar tudo. Crola, sabe? A coisa vai desmoronar. E porque você não é nada, você é um inseto nessa vida. Você e qualquer um desses aí. Alguém se lembra do Calígula pelo que ele era? Sim, se lembra. Mas pelas perversidades, pelas maldades, pelas coisas. Mas alguém vê o corpo dele aqui hoje? Algum resto mortal dele? Se alguma coisa sobrevive desses caras, hoje é guardado em museu, mas é só aquilo, porque alguém preservou. Porque você não é nada. Aquilo ali, meu amigo, não significa nada. Você simplesmente morre e você vai desaparecer. Você vai para algum lugar. E daí desse lugar para frente é juízo. Entendeu? Vocês estão brincando com fogo. Só que assim, é meu direito aqui de eu continuar lutando, de eu continuar me defendendo. Eu vou me defender sempre. E eu acho assim, quem entra pro Estado é o nível mais indecente, o nível mais imoral de pessoa, é o nível mais insano de pessoa. Por quê? Porque eles não têm a menor empatia pelo ser humano. Eles não hesitam em destruir a tua vida. Pai de família, enfim. Esses caras aí eu vejo, né? Porra, os caras prendendo pai de família porque a mulher chantageando os caras com pensão. Aí, porra, cara, eu fico pensando, velho. Porra, a mulher tá lá, vivendo na bem boa, saindo até pra balada e tal. E o cara tá se fudendo, quebrando pedra às vezes e tal, pra poder pagar o que corresponde a ele de pensão. E a mulher gastando. E aí, o que acontece com o cara? O que acontece com o cara? Se o cara perdeu o trabalho, aconteceu alguma coisa, se fudeu. Se fudeu. Amarra a vida enquanto a vida da mulher cresce. Estão percebendo a perversidade desse sistema? Aí o que acontece? Vai um vagabundo desse e prende. Aí tá. Aí chega um Paulo Bilinski, um merda daquele, prega fogo na mulher, não acontece absolutamente nada com o cara. O cara matou a mulher, queima a roupa lá no apartamento, não interessa o que aconteceu. Se fosse uma pessoa normal, esse mesmo Paulo Bilinski ia falar, bandido bom é bandido morto. Porque para você, se você não possui uma farda, se você não possui uma toga, se você não possui uma merda do Estado, você não é nada para eles. Esses psicopatas pensam isso de vocês. Pare de defender policial. Policial é bandido uniformizado. No Brasil, policial é bandido uniformizado. Não tô falando do resto, que tem. Mas no Brasil, policial é bandido uniformizado. Então, se fosse outra pessoa que tivesse feito aquilo ali, já teria sido queimado na fogueira da Inquisição. E se eles pudessem jogar você numa arena para se divertir, para ver você sendo devorado por leões, eles fariam. Isso é o caráter do psicopata que se esconde atrás do Estado. Quem entra no Estado é isso. Ana Maconholo Belei, a maconheira da direita, que se elegeu deputada federal, metendo louco na cabeça dos crentes. Esta filha de uma puta, esta vagabunda, ela simplesmente saiu espalhando tudo quanto era grupo, me difamando de todas as coisas, das mais absurdas possíveis. Ela que comparou a Virgem Maria a uma prostituta. No seminário de filosofia do Olavo de Carvalho, e inclusive o padre Paulo Ricardo estava participando desse seminário. Não fez nada, esse covarde. Ele que adora falar de masculinidade, tem aquele vídeo lá, o número 33, de masculinidade, mas no fundo você não passa de um frouxo, de um banana, de um corno, de um cucô, de um covarde, de um cu cristão. Que cristão você não é, seu canalha. Entendeu? Ai, padre Paulo Ricardo vai ter que jogar uma praga. Então ele que carregue pro inferno essa praga junto com ele. Maldito que seja. Porque se um desgraçado desse defendesse a verdade, se um maldito desse defendesse a verdade, eles dariam pelo menos 30 minutos do seu tempo para eu explicar o que aconteceu comigo. E aí vocês iam buscar a verdade. Mas vocês não defendem a verdade. Vocês são sofistas. Sofistas da direita, os falsos defensores da liberdade. Aí, porra, cara, que bonito o negócio, cara. Resposta, cara. Então, o que eu digo pra vocês? Aí, porra, cara, o cara simplesmente nunca falou nada, cara. Nunca falou nada. Absurdamente, ele nunca falou nada. Nunca falou nada, cara. Nunca mencionou, nunca abriu a boca, cara. Ou seja, e a Ana Campanhola saiu, se elegeu pra deputada e beleza.
Fica por isso mesmo, né? Tudo mil maravilha. Como que votam, né? O velho da van, questão do velho da van. O velho da van. Eu sei que talvez você se equivocou, assim como você, como a Zambelli e tal. Mas, cara, eu não queria que você me promovesse nem nada. Só queria que você me ouvisse, cara. Para de financiar essa escória. Para de financiar essa escória, velho. Com todo carinho e respeito, cara. Você é um... Não sei o que você fez, cara, pra você chegar, mas você é um empresário, cara. Você não... Claro, porque você chegar a ser empresário também, você tem que meter o louco. A gente sabe, cara. Não tem. Você tem que seguir você tem que seguir os ritos, né, cara? Não adianta. Mas, velho, vou falar uma coisa pra você, velho da van. Para de financiar essa escória, tá? Se você não quer ter o rabo preso. Se você não... Bom, você não tá nem aí, você tá cagando pra isso. Deixar o rabo exposto. Gostei, cara, que você tá financiando a alemãzinha lá com o filho do bebê alemão, lá de Santa Catarina. Gostei, cara. Eu não sei qual que é o propósito deles, cara, sinceramente. Nunca me deram palavra, nunca ouvi também. Também não me interessa. Não tô buscando que ninguém me defenda na internet. Mas se pisar na bola, meu amigo, vai ser o primeiro que eu vou acertar a martelada, cara. Mas eu não penso duas vezes, cara. Por quê? Porque quando você tá nessa posição, porque eu sei a injustiça que fizeram comigo. E ninguém me defendeu, ao contrário. As pessoas na primeira oportunidade me jogam pra baixo, me jogam na merda. Então o que eu faço? Eu vou pra cima também. Tem gente que me defende e tudo mais. Isso é minha honra. É Spartacus, meu amigo. Spartacus. Entendeu? Eu praticamente fui um Spartacus até agora. Entendeu? Praticamente eu fui um Spartacus. Porque a minha guerra é mental. Entendeu? Eu tenho força aqui no meu corpo e tal, mas, cara, não sou um cara pra enfrentar uns caras desse aí, esses animais aí, né, que saem armados na rua e tal. Eu não sou um cara desses, eu não treino pra isso. Você tem que treinar praticamente o dia inteiro aí, num Ludus aí ou alguma coisa, treinando o dia inteiro, cara, pra isso, né, e esquecer do resto da vida. Mas eu treino aqui, ó. Cheguei a ler, meu amigo, cara, 80 livros em um ano, cara. Um tempo que eu tava bem bom mesmo, cara. Hoje, cara, eu simplesmente quero me desligar de tudo, porque a coisa vem intuitiva na minha cabeça. Eu vejo alguma outra coisa, tal, vejo muito conteúdo, eu produzo muito conteúdo, mas a coisa vem intuitiva, cara. Quando você tá numa toada dessa há mais de 20 anos, cara, a coisa vem, sabe aquele negócio de experiência de mais de 20 anos? O cara que é programador há mais de 20 anos com PLC, esse negócio aí, o cara pergunta, porra, cara, qual o FB, qual o Eno, qual o ET que eu tenho que usar, qual entrada que eu tenho que usar, qual FB, qual DB, o cara já sabe de cara, meu amigo, ó, isso aqui conecta aqui, isso aqui conecta lá, meu amigo, o cara pim pam e bum, já arrebenta, meu amigo. E o cara tá praticando sempre, mas se ele parar um pouco, ele perde. Mas tá aí, focado só naquilo, eu não quero isso pra mim. Eu não quero me limitar só a isso. Eu não quero ser esse cara, sabe, limitado. Eu tenho mentalidade de líder, mas também não quero liderar. Tenho mentalidade de líder, mas não quero liderar. Olha que curiosidade, né? Não quero liderar. Quero passar longe, mas eu quero deixar essa mensagem para pessoas boas. Para as pessoas boas, cara, que estão sendo enganadas por esses canalhas. Porque as pessoas boas me representam de alguma maneira. Porque eu só queria ter meu espaço, eu só queria ter minha casinha, eu só queria ter minha família, só queria poder ajudar quem eu amo. E apareceram esses demônios no meu caminho. Tive meus erros? Tive. Meus erros com essas mulheres e tal, eu tive. Mas isso é pretexto para você sair matando crianças e sair planejando ataques em escolas, Miriam? Rafaela? Eu tô deixando isso aqui porque o dia que você sair candidata, você vai ser estraçalhada. Não por mim, possivelmente eu vou estar morto, você vai me matar. Ou você não vai me matar, você não vai tocar em mim, porque Deus Altíssimo não vai deixar. Deus Altíssimo vai te fulminar antes, entendeu? De você tentar algo pra mim. Mas vamos supor, na pior das hipóteses, você não vai fazer nada disso pra mim. Você não vai, porque eu determino. A minha palavra tem muito mais poder do que isso. Você vai cair antes de você tentar fazer alguma coisa pra mim. Você vai ser destruída, vai ser reduzida a pó. E todos os que estão do seu lado vão se confundir entre eles. Além de se confundir entre eles, vão brigar um com o outro, vão se dividir e vão se destruir a si mesmos. Entendeu? A mesma praga que eu joguei pros outros, eu tô jogando pra você. Porque eu sei que você tá armando, sua pilantra. Então, assim, e eu vou te expor, porque você foi arquiteta dos assassinatos de criança.
entendeu? Você foi arquiteto, teve a participação dos delegados? Teve. Os delegados são cúmplices nisso. É por isso que o Flávio de Palma Sete não fez nada. E nem iria fazer. O objetivo dele era deixar me incriminar. Deixa incriminar, põe o Emerson preso e acabou. Acabou a história, fim da história. Mas não é assim. Não é assim. Quem tá vendo lá em cima, meu amigo, tipo assim, se eu não confiasse realmente na justiça divina, não essa justiça podre que vocês inventaram aí, esse teatro de patetas aí, que vocês inventaram, que é o judiciário bosquileiro, é o judiciário corrupto, né, de tráfico de influência impera, onde psicopatas acham que são deuses, ou tem uma toga, acham que são deuses. Vocês não são nada. Vocês são um pedaço de carne que não serve pra nada. Um pedaço de merda. Vocês, entendam uma coisa, entendam na divina, e essa vem por vocês, vai vir como um raio, vai fulminar vocês como um raio. Tenta alguma coisa contra mim, Miriam, você vai ver o pulso Adenura, já está sobre você. O anjo da morte está sobre você, está sobrevoando. Por isso que Deus não te ouve tuas orações, porque você tem, you are accountable. Tuas mãos estão cheias de sangue. Você, Rafaela, vovó Mafalda, não importa o que vocês tenham financeiro, vocês não conseguem desfrutar. Isso não preenche vocês. Vocês estão malditos nessa terra. E não tem arrependimento no mundo nenhum que reverta isso. Porque é como está em Hebreus lá. Esqueci o negócio lá, mas enfim. Vocês não vão voltar. Vocês estão perdidos. Então, assim, é aguardar o tempo, né? Aguardar o tempo que vocês vão tomar cacetada e pronto. E aí eu vou poder falar pra vocês. Eu falo isso aqui publicamente porque pode parecer loucura isso. A fé é loucura. Porra, eu tá na situação que eu tô, sem poder nenhum no estado, sem absolutamente nada que me conecte, nenhuma influência política, nem nada, nem absolutamente nada. Tá falando um negócio desse, mas minha influência é com quem me criou. Eu só deixo uma mensagem pra ele. Se fizerem contra mim, faça por mim. E se ela tá armando durante todos esses anos, não importa se eu tô certo ou tô errado, ela não pode fazer isso. Porque ela não tem moral nenhuma pra fazer isso. Que tome a cacetada. Porque se promoveu, chegou até onde chegou, graças a sangue inocente derramado. E você vai pagar por isso. Sangue por sangue. Olho por olho, dente por dente. Isso ainda prevalece nessa terra. Ai, mas o sangue de Cristo, o sangue de Cristo te limpa. Desde que você faça uma conversão pura. Pura. É assumir e declarar para todo mundo o que você fez e pagar por isso. Você não entendeu as linhas, né? Você não leu as letras pequenas. Vocês estão confiando demais naquele teu pastor estelionatário, ladrão pilantra. Aí que rouba vocês aí, o vovô Mafalda aí que vivia. Deixava a casa dele com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Gastava 18 mil por mês. Em 2007, a Rafaela contando pra mim. 23 mil reais por mês de luz naquele tempo. Enquanto tinha pessoas que davam vale transporte no altar pra esse vagabundo, pra esse sanguinário, pra esse sanguessuga. Pra esse sanguessuga maldito, pra esse verme imundo. E quem dorme com ele, cara, é pior do que ele. Quem tá do lado dele é pior do que ele. Porque uma pessoa digna, com honra, não estaria do lado de uma pessoa dessa. Uma pessoa digna, com honra, não fica do lado desse tipo de gente. Entendeu? Então, assim, quando quer comprar alguma coisa, meu amigo, faz que nem eu. Não dá nota. Leva no mecânico do bairro, paga ele em dinheiro. O mecânico do bairro lá troca as peças pra você. Tenha carro velho, não compra carro novo. Chega de consumismo, compra realmente o que é necessário. O que é necessário, 3, 4 iPhone aqui, mas é por causa das minhas gravações, por causa das minhas coisas, do meu projeto de defesa, porque do contrário não teria esses iPhones. Cara, computadores e tal. Cara, sinceramente, pare. Não compre, não seja consumista. Ah, mas eu tenho uma roupinha da Columbia, outra da Levi's e tal. Eu gosto, cara. Gosto. Eu gosto de me vestir, cara, de andar bem. Eu me sinto bem. Então eu vou comprar. Mas não compra por impulso, por consumismo. Porque, cara, se você conseguir atrair alguém pra você, você vai atrair desgraça pra tua vida, você vai atrair uma mulher interesseira,
você vai atrair uma mulher que é interesseira para você, uma mulher que só vai tirar de você, uma mulher que não vai te trazer paz, uma mulher que vai te trazer perturbação, mas se ela for gostosa, com aquela bunda, com aquela silhueta, com aquele peito, com aquele carinha sensual, eu fico louco, eu já pago. Não vai nessa, cara. Não vai nessa. Rafaela não é essas coisas, com aquele nariz e pica-pau dela lá, aquela cara feia, mas enfim, tinha as suas vantagens, entende? Dos peitos, as coisas e tal. Não dava pra fazer sexo, entendeu? Mas, cara, valeu a pena pra mim. Tantas outras eu tive melhor do que ela, então, fisicamente. Valeu? Não valeu, cara. Efêmero. Agora vejo esses caras que são ricos, cara. O cara quer ser milionário, amigo, então ele sendo bilionário se envolve com uma mulher. Ele vai ser milionário, ou talvez menos do que isso. Vai ser nada. Entendeu? Então, eu digo pra você, toma cuidado, cara. A mulher hoje, cara, tá aproveitando do poder que elas têm. Elas vão pra cima de você e vão arrebentar você, cara. Então a melhor coisa que você tem é, porra, cara, você economiza nessas pequenas coisas e você consegue algo grande. Mas mesmo que você não economize nada, tal, o que é a vida, cara? A vida é um sopro. A vida não é nada. Vocês aí lutando pra acumular isso, acumular aquilo, aquilo outro. A vida não é nada. Se você não entende o propósito da vida e não luta pra entender o propósito da vida, você vai acabar frustrado e vai acabar indo pro outro lado sem ter entendido isso. E lá você vai pagar as consequências. E quem se aliou com o mal nessa terra, lá vai pagar essas consequências. A minha fé é essa, vocês não vão sair com as suas de vocês. E o desespero de vocês é esse. É por isso que vocês estão sempre em trabalho, em coisa, envolvendo em operação, estando com um círculo de poder, porque isso viciou vocês. Vocês estão cegos. E é o que vocês merecem. Que Deus não tenha misericórdia da alma de vocês.